nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quinto dia. Maria e os últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por Maria que deve ser consumada. Deus quer revelar e manifestar a todos os homens sua obra-prima, Maria Santíssima. Porque ela se ocultou neste mundo e se colocou abaixo do pó por causa de sua profunda humildade, tendo alcançado de Deus, dos apóstolos e evangelistas, que não a fizessem ser conhecida. Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça, para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que pugnarão por seus interesses. Maria e a última luta. Deve-se unir às perseguições do diabo, aquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Porém, inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até ao fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. O temor que Maria inspira ao demônio é maior o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas, mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar, pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma, que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos.
Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Beelzebu. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, sempre perseguirão até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, mas em troca serão ricos em graça de Deus, graças que Maria lhe distribuirá abundantemente, e esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Práticas de preparação. Primeiro, colocar-se na presença de Deus. Segundo, pedir a graça de ter um grande desejo de agradar em todos os olhos do Senhor e de ter como fim único de minhas escolhas fundamentais a vida eterna, sem deixar-me seduzir pelo espírito do mundo. Terceiro, leitura de Antônio Rui Marim, Teologia da Perfeição Cristã. Em que consiste o mundo, o ambiente mundano? Escândalos e maus exemplos quase contínuos, a ponto de mal poder sair para a rua, abrir um jornal, contemplar uma vitrine, ouvir uma conversa sem que apareça em toda sua crueza uma incitação ao pecado em alguma de suas formas. Com razão dizia São João, que o mundo está submerso no mal. O mundo todo está sob o maligno. O Divino Mestre nos advertiu contra as seduções do mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos, anunciando o terrível destino que aguarda os escandalosos. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares.